Com o passar do tempo e o calor da juventude por diversas situações, fui acometida com uma doença mental bastante marcante em minha vida. Tentei ao máximo esconder e não me mostrar frágil a ela. Porém, ela começou a me pressionar muito e achar estranho o porquê eu era tão fechada em algumas coisas, porque tinha receio e desconfiança. Explicava que não era nada com ela, apenas que não era nada com ela, apenas problemas pessoais internos. Sempre que deitava minha cabeça em seu colo, ela me implorava para se abrir com ela. Sempre fui muito fechada. E eu pensei, essa mulher vai ser minha esposa. É válido que ela tenha acesso à minha vulnerabilidade. De tanto insistir, comecei a falar de coisas íntimas e pessoais a ela. Segredos nunca antes revelados, nem a par de informação. Falei de abusos sexuais sofridos na infância, falei de problemas mentais enfrentados ao longo dos anos e de uma tentativa de suicídio. Confiei minha vulnerabilidade a ela e essa foi a pior decisão da minha vida. Caraca, eu sinto muito. Aí. Tudo aí é muito triste, né? Tudo aí, você imaginar que ele está falando de abusos na infância, está falando de tentativa de suicídio. Ele literalmente deu a ela a chave do coração dele e falou: entra e vê tudo que dói em mim. Quando alguém te dá essa honra e esse privilégio, o mínimo que você tem que ser é o mais amável e solícito possível. Imagina, ele deu acesso, ela pediu, ele deu. Ele tentou se manter forte, porque um homem sempre tenta se manter forte. Ele tenta se manter forte, não deixar que ela perceba que ele sofria. Ele abre, e não vamos dar spoiler, mas olha a coragem de você mostrar algo tão difícil como ele mostrou. Se você faz isso, o mínimo que a outra pessoa tem que fazer é honrar toda a coragem que você teve nessa hora, né? Não, com certeza. Mas é que não. Depois a gente dá o alerta para questão de namoradinha, né? Mas tudo bem, vamos seguir, Exato. porque não podemos confundir namoradinha com esposa, Exatamente. certo? Isso é muito importante. Fique com isso em mente. Vamos lá. No último ano do namoro, estava planejando o casamento já. As coisas se intensificaram, ela cada dia mais distante e fria, e eu cada dia mais doente mentalmente com essas e outros problemas de trabalho e preocupações da vida. Um certo dia, quando estávamos no olho do furacão, fui em uma adoração, como de costume, e pedi a Deus a paz em meu relacionamento e rezei pelo meu futuro casamento. Nesta mesma semana, para ser breve, descobri que ela estava de conversa com outra pessoa e que duas amigas dela incentivavam isso. Além disso, pedi para ela tomar um posicionamento diante do irmão e que me respeitasse. Cada omissão, cada humilhação passara sem qualquer reação dela, como uma faca em meu peito. Nessa mesma semana, pedi para conversar com ela e resolver a situação. Saímos e falei do meu estado mental. E pedi para terminar o relacionamento. Não estava feliz. Ao longo de 5 anos, tentei ser forte e fazer das tripas coração para ela. Porém, pelo estado mental que eu estava e pela situação de omissão dela dentro das humilhações e da notícia dela sendo incentivada a estar com outro homem, eu achava melhor terminar. Não suportava mais aquela batalha sozinho. E fui honesto e sincero. Nossa. É. Sobe não. Pesado. Eu tava lendo o texto. Tem como. Eu acho que ele terminou o parágrafo só. Deixa ele ajustar. Não acabou ainda, né? Não. Desculpa, eu só queria ver o que vem depois, né? Pra pessoa se preparar. Pelo menos a primeira fase. Tá, ok. E aí, querem fazer algum comentário sobre esse segundo parágrafo ou a gente segue? Eu acho que, rapidinho, acho que o Fernando falou ali, foi bem legal, assim. Tipo assim, ó, ele fez certo em se abrir com ela. Isso é fato, assim. A gente precisa parar com essa ideia que ele falou assim, a coisa mais errada que eu fiz na vida, tipo assim, o relacionamento não é um quebra-cabeça, né? Que vai dar tudo certinho, eu vou falar a coisa certa, vai ser certo. Você se abriu com ela, correto. Então, você era sua namorada, poderia ser sua esposa. O erro ali foi o abandono depois e a quebra de confiança. Não foi ele ter falado. Tá ela, né? Ela. Tava junto há 5 anos. São 5 anos de relacionamento. Em 5 anos, não tem como. Você tá caminhando para algo mais sério. Ninguém tá tirando onda depois de 5 anos. 5 anos, você já tem uma pequena caminhada. Claro que não é sua esposa, que existem coisas que não se cobra dentro de um namoro, mas imagine quanto isso também doía dentro dele e a necessidade. Ele fala que ele não falou nem disso sobre confissão. Então, quer dizer, era algo que era realmente muito difícil. Imagina você entregar a confiança para alguém e querer que a pessoa te entenda, e aí depois você descobre que ela está conversando com outra pessoa. E... Você percebe? É dupla traição. É muito triste ser traído dessa maneira. Sim. Não, com certeza.
Eu só acho que óbvio, não quero desencorajar, porque ele falou uma coisa certa, né? Ele já estava com outra cabeça de que eles iam se casar, já estava tudo certo, então ele decidiu, né? Não, ela tem direito a receber aí a minha vulnerabilidade, da forma como ele colocou. E aí ele resolveu se abrir. Mas eu ainda acho que certas formalidades são extremamente importantes e causam mudanças não só no tempo, mas na vida real, entendeu? Coisas formais importam. Ou seja, um casamento, ela causa um efeito real nas pessoas. Então, assim, bottom line, não se confia em namoradinha. Mas você acha, Mal, mas você acha que ele não deveria ter contado? Segredo, entendeu? Esse é meu ponto. Você gostaria que seu marido não te contasse? Você gostaria que seu marido entrasse para o casamento com um grande segredo, esperando que depois de um tempo... Eu sempre penso que às vezes você perde o tempo. Você fica tanto tempo sem contar que a coisa fica tão grande que chega uma hora que você não sabe mais como contar. Do tipo assim, eu deveria ter contado, mas eu não contei. E aí a pessoa fala assim, cara, mas você guardou 10 anos isso e não contou para mim? As coisas vão ficando muito grandes. Dependendo do que for, sim. Mas quando é uma coisa... Vê, ele relatou duas coisas. Abuso sexual é uma coisa que diz respeito exclusivamente a ele, né? Não diz respeito a ela. Diz respeito a ele e o quanto isso afeta a cabeça dele. Mas veja, ele não deveria ter aberto. Repercute no relacionamento, né? Sim, porque dói nele. Ele tá contando da dor que dói nele, ele tira a paz dele. Pode ter problemas de intimidade, por causa disso, assim. Eu não acho que é errado. E por um outro lado, eu acho que a pessoa com quem você vai casar tem direito a alguns, não tudo do seu passado, mas ela tem direito a alguns segredos seus que podem, inclusive... contar o detalhe. Podem, inclusive, como foi? A validade do sacramento, né? Sim. Porque tem certas coisas que, se você esconde do seu cônjuge, torna aquele matrimônio nulo. Então... E vamos ser honestos, ele poderia simplesmente só contar como dói, não precisa contar como aconteceu, ele conta o impacto daquilo nele. Sim. Ele está falando sobre ele e como ele reagiu e como ele sentiu tudo isso ao passar da vida. Ele não precisa voltar no ato, poluir o imaginário dela com a cena, nada disso. Mas ele deu a ela a abertura de saber, olha, toda a vida eu carreguei isso me dói demais. Então eu quero dividir com você, nem para aliviar a carga, é só para você saber que tem uma parte dentro do meu peito que tem sombras. Entende? Ele tá falando para ela, aqui tem sombras. Com isso eu concordo. Eu só tô ponderando aqui qual o momento de se fazer isso. Por isso que eu falei das formalidades. Ou seja, na cabeça dele é justificável ele ter feito isso. Porque, como ele disse, eu estava planejando o meu casamento para o ano seguinte, já estava na cabeça dele, estava tudo certo. Então ele, ok. Mas eu tô falando assim, no geral, como conselho para outras pessoas, e conselho geral para quem estiver assistindo e acompanhando com a gente, é que tem que esperar o momento certo de fazer essas coisas. Tudo isso que fala no terceiro mês. Você abre a vida no primeiro date, né? Você não exato. Você não vai chegar depois, aniversário de um mês, pega aqui. Aniversário de um mês, pega essa informação. Não. Tudo tem um momento. E o momento de você se abrir e fazer todas essas, digamos assim, confissões mais profundas, é quando você já tem um compromisso formal, pô. No mínimo, tá de casamento marcado ali. Tá direcionado para ficar junto para sempre. Exato. Claro. Ainda bem que aconteceu no namoro, galera. Óbvio. Deus livrou. Ele foi sortudo ali. Aconteceu no namoro. Isso aí foi uma grande sorte. Imagina com 2 crianças, uma casa, um cachorro e uma prestação. Literalmente. Ia ser muito pior. Então, mas eu acho que ele... isso é legal, mas eu acho que foi bom que foi no namoro ali. Uma outra coisa também é o seguinte, né? Claro que eu não sei toda a ordem cronológica que ele falou ali, mas ele já falava da situação do irmão, depois da situação da frieza, e aí ele continuou com a questão do casamento. Entendo, e não estou diminuindo o que ele passou, né? O que aconteceu com ele, mas eu também levo para ele levantar esses red flags, do tipo assim, pô, será que o relacionamento estava bom mesmo? Ou ele estava empurrando algo que já estava modorrento para todo mundo, entendeu? Eu acho que isso, porque ele levanta pontos ali que são pontos a se observar. Você está olhando o casamento e a sua namorada está fria. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso provavelmente. No que a mulher quer, a mulher realmente, geralmente ela quer o que está na cabeça dela como uma romantização que não tem nada a ver com a própria realidade. Muitas vezes ele romantizou
tudo que estava acontecendo e ele simplesmente abstraiu esses sinais que já eram muito evidentes. Exato. Agora, Porque parece que eles estavam em toninhas diferentes. Né? Ele estava pensando um negócio, ela estava pensando outro. Exato. Agora tem uma coisa que eu li ali, que é uma parada que eu falei até no início, né, de se observar quando se começa um relacionamento, quando se vai para um relacionamento. O que ocorreu com ele, uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro quando eu estava no primeiro período da minha faculdade, eu comecei a namorar uma menina e ela tinha uma classe social muito mais alta do que eu, assim. A gente ficou até um tempinho ali, coisa e tal, mas foi muito complexo, porque ela, por exemplo, às vezes ela saía com as amigas nossas, com nossas amigas, e as nossas amigas apresentavam outros caras para ela. Porque elas achavam que, tipo assim, não, peraí, você tá... Porque ela era de fora e coisa e tal, você precisa conhecer mais gente da cidade, precisa conhecer outras pessoas. É assim as pessoas. Uma coisa, quando a gente terminou, que eu percebi muito, é que no final da relação, ela estava muito mais cansada do que eu. Ela estava muito mais destruída, porque não foi eu quem sofreu o preconceito, foi ela. Porque as pessoas chegavam até ela, as pessoas ficavam argumentando com ela. Tipo assim, mas por que você não pensa? Você é nova, outra pessoa, os próprios amigos, eu tô te apresentando alguém, mas você precisa conhecer. Então, isso acontece, as pessoas ao redor, elas vão bater. Então, por isso que quando você começa uma relação, eu era extremamente novo, né? Então, isso nem passava na minha cabeça, nada disso. Mas, às vezes, quando você é novo, talvez não vale a pena você ficar investindo em relacionamento e achando que aquilo é o caminho da sua vida, porque aquilo vai ocupar um espaço gigantesco na sua mente, e quando dá errado, o tamanho do erro vai ser o tamanho que vai ficar na sua mente. Entendeu? Você é jovem, às vezes tem outras coisas que você precisa melhorar, saúde, educação e coisa e tal, para realmente, quando você estiver pronto com um relacionamento, você tá realmente, principalmente um homem pronto, né? Um cara que tá equilibrado com todas as suas coisas, e às vezes não um menino, porque, e aí é um assunto que nós vamos entrar aqui no futuro, no futuro não, daqui a pouco, e a gente já falou sobre isso aqui, a mulher é muito violenta, principalmente na parte psicológica, entendeu? E se você não estiver preparado para isso, você vai se enrolar, e isso pode se enrolar para o resto da sua vida. Um probleminha que você teve lá com 20, 16 anos, uma violência psicológica que teve, que vai reverberar na sua vida inteira. Então, por isso que eu falo que às vezes você está muito novo, quer namorar e coisa e tal, cara, se o trem estiver enrolado, evita isso. Não é a coisa mais importante da sua vida naquele momento. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,